Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Filósofos do Espiritismo. E hoje nós iremos falar sobre a grande dama da educação brasileira, Anália Franco. E antes de começarmos o vídeo, eu já peço a vocês que deixem o like e se inscrevam nos canais do IFEP e do Espiritismo em Ação. E ativem o sininho para receberem as notificações sempre que novos conteúdos forem publicados nesses canais. E vamos ao episódio de hoje. Anália Emílio Franco nasceu no dia 1º de fevereiro de 1853 na cidade de Resende, então província do Rio de Janeiro, que à época era a capital do Império Brasileiro. Ela era a filha mais velha do casal Antônio Mariano Franco Júnior e Teresa Franco, tendo como irmãos Antônio Mariano Franco e Ambrosina Franco. A sua mãe era professora, o que facilitou o início da aprendizagem escolar da pequena Anália. A família muda-se para a província de São Paulo no ano de 1861 e realiza várias incursões por diversas cidades, provavelmente à procura de condições favoráveis de trabalho. Já no ano de 1868, com apenas 15 anos de idade, Anália Franco se torna professora pública e em 1876 acompanha sua mãe numa mudança para a cidade de Guaratinguetá, onde passa a lecionar como assistente de sua genitora. Foi na cidade de Taubaté que Anália Franco se inseriu no meio jornalístico, colaborando a partir de então com vários jornais e revistas literárias, a exemplo de A Família, O Eco das Damas e A Mensageira, ao lado de expoentes femininas da época. Ao falarmos sobre Anália Franco, podemos destacar diversos adjetivos para qualificá-la, dado a sua multiplicidade de ações, de projetos, enfim. Certamente, Anália, como uma mulher à frente do seu tempo, não deixou de enfrentar os desafios históricos em que ela estava inserida, muitos desafios, por sinal, mas ao longo dos seus 66 anos ela deixou um legado profundo de uma atuação muito inspiradora e muito efetiva, sobretudo no campo da educação, embora ela tivesse também formação como jornalista. Anália Franco, desde muito jovem, abraçou a causa abolicionista, pois para ela nunca existiu diferenças por causa da cor da pele das pessoas. No ano de 1872, ela funda, com recursos próprios, a Casa Maternal, que amparava as crianças recém-nascidas, filhas de escravos, que são abandonados devido à lei do ventre livre. E o público de Anália, embora muito diverso, mas ela direcionou a sua preocupação para as crianças libertas através da lei do ventre livre, né, as crianças filhas de pessoas escravizadas à época, e também as próprias mães que depois da sua alforria, né, do processo de escravização, também se viam num processo de miséria, de pobreza profunda. Como a gente sabe, no Brasil, a população negra liberta do processo de escravização foi jogada numa miséria profunda, né? A mão de obra absorvida para o trabalho era mão de obra europeia, né, vinda
no mesmo período para cá, então houve um fomento, uma tentativa de embranquecimento da população, e Anália via essa situação ocorrendo e a extrema pobreza com a qual essas mães e essas crianças tinham que lidar. Então ela dedicou boa parte da sua vida a oferecer educação para essas crianças e para as mães ofertar meios de elas terem uma profissão, aprenderem um ofício, é um processo educacional também, né? Para que elas pudessem também se manter dentro daquele cenário, né? Lembrando que nós não tínhamos no Brasil ainda um amplo projeto de educação universal, pública. Então, Anália criou uma forma de fomentar esses projetos, muito por iniciativa própria, né? Ela obviamente contou com ajuda, ela não tinha como fazer tudo sozinha, mas ela também encontrou muita resistência. Tanto que em um dos abrigos que ela fundou, a dona do abrigo permitiu que ela utilizasse a estrutura física do local com a condição de que ela não recebesse crianças negras. E ela jamais poderia aceitar uma perspectiva dessa, né? Já que a preocupação dela, extremamente humanizadora, era com as crianças negras e suas mães. E aí ela decide sair do local, mesmo com a estrutura boa que o local ofertava, para que ela pudesse desenvolver esse trabalho em outro local. Em uma das biografias de Anália, tem uma passagem que vale muito a pena compartilhar com vocês sobre a forma como ela atuava. O comportamento insólito para a época de uma professora espírita proteger negros, filhos de escravizados, pedir esmolas pelas ruas em pleno regime monarquista, católico e escravocrata, gera um clima de antipatia e rejeição entre os moradores da região ante a figura daquela mulher considerada perigosa, e seu afastamento da cidade já é cogitado, quando surge um grupo abolicionista e republicano ao seu favor, né? Então isso dentro de uma atuação em uma cidade do interior de São Paulo, né? Mas ela atuou também na capital, ela tentou espalhar os seus projetos o máximo possível. Ao todo, são mais de 25 cidades, né, em que ela desenvolveu projetos, em que ela fomentou projetos de educação. No ano de 1898, Anália deu início à publicação da revista Álbum das Meninas, órgão esse disseminador de suas ideias pedagógicas e educacionais. Não existe uma exatidão nos dados biográficos sobre quando Anália Franco conheceu a doutrina espírita. Porém, alguns relatos dão conta que entre os anos de 1899 e 1900, ela já se interessava pela obra de Allan Kardec. Do ponto de vista espírita, para nós, ao olhar para a figura de Anália, nós percebemos que os princípios espíritas, a melhor forma de honrá-los é colocá-los numa prática de transformação da realidade. Ou seja, a preocupação de Anália Franco não era individual, não era apenas de fazer o trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoburilamento. Na visão dela não havia tempo a perder. Ela teve uma reencarnação relativamente curta, né, de 66 anos, mas de extrema ação, voltada para a ação efetivamente, né? E os princípios espíritas a ajudaram a colocar essas ideias em ação e a dedicar o seu tempo, os seus recursos e a sua reencarnação em prol do próximo, mas sempre com a ressalva, né? Embora ela pedisse a caridade material das pessoas para ajudar nos seus projetos aquelas famílias pobres, né? Mas ela mesma dizia que não adiantava a caridade material, não adiantava a esmola, se não tivéssemos um projeto de emancipação mais amplo. Então ela sabia que aquela ajuda financeira, ela cumpria um papel, mas o trabalho no bem não podia se restringir a essa lógica da ajuda financeira, né?
Então nós vemos uma grande ativista em prol da educação, uma pessoa espírita completamente à frente do seu tempo e que não se limitou a apenas reproduzir de maneira teórica o conhecimento espírita que ela havia conhecido, havia entrado em contato e que, obviamente, teve influência também para que ela tivesse essa atuação no mundo, né? Em novembro de 1901, com o apoio de um grupo ilustre de senhoras de todas as classes sociais, Anália Franco funda a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, voltada ao atendimento da criança negra, pobre e órfã, tendo também uma política para a mulher, e não fazia qualquer discriminação de credo ou de raça. A associação contava com o apoio da sociedade civil, da maçonaria e de grupos espíritas. Recebeu subvenções do Estado e do município, mas também ganhou a antipatia do clero. No ano de 1902, ela funda o Liceu Feminino de São Paulo e no ano seguinte o Liceu Feminino de Santos, para a formação das jovens que idealisticamente ocuparam o magistério das escolas e dos asilos da capital e do interior. O jornal A Voz Materna, que era o porta-voz da instituição fundada por Anália Franco, no ano de 1903, anunciava que eram mais de 1.000, naquela época, os estudantes e beneficiados dos dois sexos das escolas, asilos, creches, liceus e escolas noturnas mantidos pela Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Em 1905, ela funda o primeiro albergue diurno para os filhos de mães trabalhadoras, onde as crianças entravam às 6 horas da manhã e eram retirados por suas mães às 19 horas. Nesse mesmo ano de 1905, já eram 2.098 alunos matriculados nas 22 escolas da capital, 5 no interior e 2 asilos creches, todos fundados pela Associação de Anália Franco. Anália fundou mais de 70 escolas. Isso sem contar as dezenas de abrigos também que ela ajudou a fundar, um liceu feminino, enfim, ela fomentou diversas ações no campo da educação. É importante destacar que, na perspectiva de Anália, a educação deveria ter um papel emancipatório. Então, ela chega a dizer isso claramente, né, que não adiantava, por exemplo, numa das suas falas, né, não adiantava fazer a caridade material, não adiantava dar esmola para as crianças necessitadas, era necessário ofertar a elas uma possibilidade de emancipação através da educação. Anália conheceu Francisco Antônio Bastos quando este se juntou à Associação Feminina Beneficente e Instrutiva para auxiliar como guarda-livros. Francisco era um homem trabalhador, honesto, cumpridor dos deveres e de um coração extremamente generoso. Passou a ser um companheiro valoroso para Anália Franco, e o casamento acontece no ano de 1906. Entre os anos de 1907 a 1909, a associação adquire uma fazenda com muito esforço e colaboração de simpatizantes, onde é fundada a colônia regeneradora Dom Romualdo de Seixas. Ali abrigou a princípio mulheres arrependidas, ex-prostitutas, profissionalizando-as e reerguendo-as moralmente, mas diversificou depois
suas atividades, asilando outras faixas etárias. A colônia, em seus 75 alqueires de terra, parte em matas e capoeiras e o restante ocupado com benfeitorias diversas, serviu exatamente às finalidades da veneranda filantropa. Chegou a asilar mais de 400 abrigados. Anália também funda uma tipografia que mantém o periódico A Voz Maternal em circulação e também imprime todo o material que é utilizado nas escolas maternais, que vão aumentando em todo o Brasil. Nessa tipografia são dadas aulas para jovens iniciarem sua vida dentro de uma profissão digna. Em 1910 é fundada a primeira banda feminina do Brasil, que ficou conhecida como Grupo Dramático Musical e ficou famosa por suas talentosas jovens que chegaram a excursionar por diversas cidades do país, levando mensagens elevadas através da música. Em uma dessas excursões, no ano de 1916, foram se apresentar na cidade de Sacramento, Minas Gerais, ocasião em que deve ter ocorrido um encontro entre Anália Franco e Eurípides Barçanufo. Ao longo de sua história, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva foi responsável pela implantação de cerca de 110 escolas, entre asilos, creches, escolas maternais, liceus femininos e a colônia regeneradora. Então, a obra em si de Anália é gigantesca, né? Como eu falei, mais de 70 escolas, mais de 20 abrigos e uma quantidade gigante, né, de pessoas que foram influenciadas pelos seus projetos e que foram ajudadas diretamente. É importante também citar, né, que nós encontramos em Anália Franco todos os princípios que posteriormente viriam a compor a proposta da pedagogia espírita cunhada pelo Herculano Pires, né? Como a gente sabe, antes do Herculano cunhar esse termo, pedagogia espírita, e organizar a parte teórica, né, da proposta, nós já tínhamos no Brasil experiências práticas de pedagogia espírita, mesmo sem um processo de teorização. Então a gente tem Anália Franco, a gente tem Eurípides Barçanufo, né, talvez como os dois dos principais nomes, né, de pessoas que dedicaram a sua vida à educação, né? Inclusive Eurípides Barçanufo também entrará na nossa série numa segunda temporada, em outro momento, porque é um outro espírito que merece também ser destacado através da sua atuação de transformação. Por fim, para finalizar esse nosso episódio sobre Anália Franco, né, para nós fica o exemplo da pessoa que compreendeu o Espiritismo não de maneira teórica e contemplativa, mas sim de maneira prática, trabalhando que depois a pedagogia espírita viria a tratar no seu corpo teórico, né, que é a pedagogia da ação, a filosofia da ação, e que nós vamos encontrar também essa ideia sendo aproximada do que depois viria a ser a pedagogia freiriana, né, a pedagogia de Paulo Freire, que também nos deixou um grande legado para a educação e para a formação humana como um todo. Então, Anália Franco é uma pessoa, é uma personalidade completamente incrível, inspiradora e que merece muito ser melhor conhecida, não só pelos espíritas, mas pelo próprio povo brasileiro, porque a sua atuação em prol daqueles que necessitavam de ajuda realmente nos toca o coração e ao mesmo tempo nos incentiva a continuar nas lutas em prol de um mundo melhor. Então é isso, até a próxima, nos encontramos no próximo episódio. No início do ano de 1919, Anália apresenta os sintomas da gripe espanhola, que atingira todo o mundo e matara milhões de pessoas. E no dia 20 de janeiro, ela desencarna,
certamente sendo recebida no mundo espiritual com muita festa e júbilo por ter desempenhado sua missão tão brilhantemente. Todos os jornais da capital e centenas de outros espalhados por muitas cidades dedicaram páginas inteiras homenageando a grande dama da educação brasileira. E certamente todas as homenagens foram e sempre serão insuficientes diante da grandiosidade e do alcance da obra deixada por Anália Franco. E essa foi a nossa filósofa do Espiritismo dessa semana, Anália Franco. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E se inscrevam nos canais do Espiritismo em Ação e do IFEP e ativem o sininho para receberem a notificação sempre que conteúdos novos forem publicados nesses canais. E também deixem o like nesse vídeo para ajudarem a fortalecer a divulgação de conteúdos espíritas de qualidade aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.